O Evangelho segundo narrativa de João, no seu capítulo 5, verso 1, diz: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, estava ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. A palavra Betesda, no hebraico, significa casa de misericórdia. Toda palavra que inicia com Bet significa casa. Por exemplo, casa de pão. Esse termo misericórdia nos faz lembrar das chamadas Santa Casas de Misericórdia. Graças a Deus, nós temos aqui um hospital referência em nossa região, que é a Santa Casa. As Santas Casas foram fundadas em Portugal. A primeira Santa Casa fundada no Brasil foi a Santa Casa de Olinda. E a Santa Casa de Santos foi a segunda, em 1543, por Brás Cubas. É um lugar que deve fazer jus ao seu nome, Casa de Misericórdia. E nesse tanque nós encontramos um homem que 38 anos estava ali aguardando o momento de ser curado. Isso nos mostra uma insensibilidade espiritual. Existem muitas propostas individuais, egocêntricas, que muitas das vezes pessoas estão em nosso meio, mas não são observadas em suas necessidades. Isso nos mostra este homem. Ninguém estava ali que poderia ajudá-lo. E ele passava desapercebido há 38 anos. Não sabemos exatamente qual a idade deste homem, mas 38 anos seria, naquela época, quase uns 2/3 de uma vida, porque as pessoas faleciam cedo. Então, o Senhor Jesus, ele é a misericórdia encarnada. No verso 6, quando o Senhor ouviu, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, o Senhor teve misericórdia. No caso, era uma época das festas judaicas, provavelmente festas de peregrinação, que envolvia as festas dos tabernáculos, da Páscoa ou Pentecoste. E muitos judeus estavam ali. Os símbolos,
a religiosidade, mas faltava algo. Faltava a misericórdia, faltava a presença daquele que realmente é a misericórdia encarnada. E nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é este sumo sacerdote. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 2, verso 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. O Senhor Jesus, assim como o povo hebreu que estava sendo oprimido lá no Egito, Deus teve misericórdia do povo hebreu e enviou o Senhor Jesus Cristo enviou Moisés para ser o grande libertador daquele povo. E o Senhor Jesus Cristo, quando esteve neste mundo, ele manifestou essa misericórdia. A palavra de Deus diz: o Espírito do Senhor estava sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo é aquele que é misericordioso. E o Senhor Jesus, ele pede que essa mesma misericórdia esteja nos corações de todos aqueles que são seguidores, aqueles que tiveram um encontro real, verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, tem que espelhar essa misericórdia. Nós hoje temos muitas atividades, as funções da igreja com seus projetos, com todas as suas liturgias. Tudo isso é muito bom, mas se o povo do Senhor não tiver no seu coração essa misericórdia, não adianta termos simplesmente essas comemorações, como acontecia no caso do judaísmo, as suas festas. Uma multidão ali subia a Jerusalém, mas existia a insensibilidade, existia o pouco caso com relação às necessidades daqueles que estavam ali, que precisavam de uma mão ajudadora. Por isso, anjos, manifestações de profecias, de tantas outras coisas, ela tem que estar junto com a misericórdia. Sem misericórdia não há saúde. A palavra de Deus diz em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9. O apóstolo Pedro diz: finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois, para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Nesse caso, a saúde espiritual. O Senhor opera, o Senhor faz prevalecer o seu Espírito Santo quando nós nos colocamos. E a palavra de Deus ainda diz em 1 João 3,17: ora, aquele que possuir recursos deste mundo
e vira seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, o Senhor Jesus Cristo é essa misericórdia. E o Senhor pergunta para aquele homem: queres ser curado? Quando dirigimos para alguém uma pergunta como essa, há um comprometimento muito sério. O Senhor, quando pergunta, ele já tinha uma resposta para oferecer. Ele sabia que tinha condições de curar aquele homem. Quando nós perguntamos para uma pessoa que tem poucos recursos, pode, por exemplo, para um pobre, oferecer pão? Quando uma pessoa está sedenta e perguntamos que aquela sede é uma sede espiritual, nós podemos oferecer a água que vem da pessoa do Senhor Jesus Cristo? Quando perguntamos para uma pessoa aflita, desesperada, nós podemos oferecer o consolo da palavra do Senhor àqueles que estão neste mundo desesperados. Nós podemos oferecer esperança àquele que está solitário, desamparado. Nós podemos oferecer companhia, podemos oferecer para o injustiçado solidariedade. Então, são circunstâncias que envolvem essa misericórdia. Foi isso que aconteceu com Neemias. Neemias tomou conhecimento de como estavam os judeus vivendo lá na cidade destruída de Jerusalém. E ele diz, no capítulo 1, verso 4 do seu livro: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Ele foi movido por essa misericórdia no seu coração para ajudar os seus patrícios. Que esse exemplo de Betesda, deste paralítico, possa sensibilizar-nos. E nós sabemos que existe em nossos dias muitas pessoas que precisam ser curadas, muitas feridas abertas. E se você tem o Senhor Jesus Cristo, você tem a cura, você tem o remédio. O remédio é o Senhor Jesus Cristo. Você precisa colocar este remédio em ação, fazendo essas perguntas para as pessoas. Queres ser curado? Tenha misericórdia no seu coração e ofereça o Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso eterno Pai, o Senhor é a misericórdia encarnada. Que possa os nossos corações se mover com sentimentos profundos desta misericórdia que o Senhor teve para conosco. Assim, ó Deus, possamos oferecer aquele que é único Salvador e Senhor, aquele que pode nos resgatar da nossa vã maneira de viver e nos dar a certeza da vida eterna. E as outras coisas o Senhor prometeu que seriam acrescentadas. Abençoa aquele que está só, aquele que está desamparado, aquele que está há muito tempo afastado, talvez com uma situação depressiva.
sem motivação de interagir com as pessoas, sem sair de casa muitas das vezes. Ó Deus, coloca uma pessoa no caminho para que realmente haja essa cura espiritual, física, sentimental. Opera, Senhor. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.